convido a amada igreja a abrir em João 15. Amém? João capítulo 15. Não vou falar da videira verdadeira, amém? Eu vou falar de algo maior que Deus quer mostrar para a tua vida hoje. João 15, versículo de número 9. João 15, o verso de número 9. Você achou? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos nós achamos. Glória a Deus por isso. Como o Pai me amou, também eu vos... Ele diz o quê? Permanecer aonde? Feche teus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, quero ouvir a Tua palavra, quero entender a Tua palavra, quero praticar a Tua palavra, que a Tua palavra em minha vida me faça dar fruto em todas as áreas da minha vida, ainda este mês. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro fato aqui é como o Pai me amou. Jesus era a expressão do amor de Deus para a comunidade. Ele é a expressão do amor de Deus. Ele continua sendo a expressão. Ele disse como o Pai me amou. Então havia um amor de Deus. Então no dia que Jesus foi desistir, né, nós fomos lá em Filipenses capítulo 2 e vemos a desistência do reino, ele se esvaziando de si mesmo. Então agora eu tiro a glória, agora eu tiro o poder, agora eu tiro a autoridade. Ele foi esvaziando como Deus. Você imagina os anjos olhando aquilo e falando: o que está acontecendo? Imagine quando Deus falou assim: agora o homem pecou, precisamos de alguém para reatar. Jesus falou assim: eu vou, Pai, eu vou. Ele falou assim: mas como? Aí Jesus falou assim: deposito nos teus pés a minha coroa, deposito nos teus pés as minhas vestes reais, deposito no teu pé toda a minha autoridade, deposito no teu pé toda a minha glória, deposito no teu pé todo o poder que tem me dado, deposito no teu pé o valor do meu nome, deposito nos teus pés toda coisa. Ele foi diminuindo e foi se tornando nada, para vir ser tudo de novo. Ele estava se despindo do eu sou, para ser o que é. E nós muitas vezes precisamos se despir do nosso ego, do nosso ser. Mas precisamos aprender que Jesus estava ensinando aquilo que ele tinha aprendido. O céu é um lugar de amor. Amém? Vai entrar ranziza no céu? Vai entrar reclamão no céu? Hã? Porque se for reclamar, falar assim: não, hoje a água não estava tão gelada. Hã? A água de coco não estava boa, Deus. O coco estava meio aguado. Apesar que no céu é perfeito, mas eu estou usando alguns termos para você entender. Não vai entrar no céu, né? Eu digo assim que o cristão, aquele que observa, o observador, né? Ele devia ser arqueólogo, não cristão, né? Ele é tão observador na igreja, o cristão é arqueólogo, vamos colocar assim, né? Que os arqueólogos sejam cristãos, sejam realmente convertidos, mas o cristão dentro da nossa igreja que não tem formação acadêmica, amém? Vamos colocar assim. E fica só estudando as pessoas, estudando os outros, estudando os fósseis, estudando os pecados dos outros. Esse vai ficar, porque ele vai ficar tão estudando, que ele vai ficar estudando os outros. Ele tem que ficar, para ver como que vai acontecer as coisas aqui na terra. Porque ele vai ficar estudando os outros. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados a viver em amor. Porque diz o versículo 9, como o Pai me amou, eu também vos amei. Quer dizer, eu vos amo. Por que ele está dizendo no passado, eu vos amei? Porque antes, ele já tinha amado para vir. O amor de Deus não era agora. Jesus está falando, eu vos amei, porque ele te amou antes que você nascesse. Ele te amou antes de todas as coisas. Ele te amou antes da consumação dos séculos, ele já te amava. Porque ele tinha falado: Pai, eu vou, porque eu amo essas pessoas. Mas o pai falou assim: que é isso? Você vai por causa do pastor Isaac? Você vai por causa dele? Você vai por causa... Que é isso? Você vai morrer, presta atenção na vida do pastor Isaac. Presta atenção na trajetória da vida dele. Você vai morrer por ele? Eu o amo. O Senhor não disse que me ama, então eu o amo. E eu quero entender todas essas coisas. E nós temos que compreender isso nessa noite, entender esses valores de Deus. Então Jesus estava expressando o amor de Deus, ele é a expressão exata do amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida.
Então não existe nada melhor do que Jesus. Não existe nada mais importante sobre a terra do que Jesus. Jesus é a coisa mais importante. Tem que ser o primordial da sua vida. Primeiro lugar, Jesus. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar. Ele tem que ocupar o lugar devido dele, porque ele já te amou. Ele já te amou. Ele continua te amando. Ele te ama para sempre. Ele não pode mudar o caráter dele. Porque se ele já me amava antes que eu nascesse, ele continua me amando. Ele não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Ele continua te amando. Mas muitas vezes o inimigo fica soprando no teu ouvido assim: ah, cadê o teu Deus? Cadê o teu Senhor? Ah, por que você anda assim? Por que você anda assado? Eu prefiro ser assado, que a carne asse, né? Mas que o espírito esteja pronto. Né? Cadê o teu Deus? Está vivendo de favor, está não sei o quê, tantas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas e nós não entendemos. Mas o inimigo quer que você prove, assim que ele queria fazer com Jesus. Prova que tu és o Filho de Deus. Tem tanto crente perdendo tempo, jejuando e orando. Ai, Deus vai me dar um carro zero, e eu vou passar na porta da minha família e ela vai ver que Deus é na minha vida. Isso, você está dando ênfase para o diabo. Você não precisa disso. Você precisa adorar a Deus, que essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Você precisa amar Jesus, porque Ele te ama. Ensina-me a te amar, e quando você amar Jesus, essas coisas vão ser, já é sua, é direito seu, é sua herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Tem um louvor que diz isso: tudo que Jesus conquistou na cruz é o direito nosso, é nossa herança, tudo. É teu direito, é sua herança. Mas onde está? Em primeiro lugar, eu tenho que amá-lo sobre todas as coisas. Amar a Deus de qualquer jeito? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você tem coragem de sair correndo agora aqui e enfiar a cabeça naquele vidro lá? Se tiver endemoniado, tem, mas amém. Mas você tem coragem de enfiar a cabeça naquele vidro e sair correndo assim, cheio de alegria? Aleluia! Louvado seja o Senhor! E enfiar a cabeça no vidro ali? Mas às vezes nós queremos enfiar a cabeça do amado, daquele que Jesus morreu por ele também. Tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Entender o teu próximo, você tem que amá-lo de uma forma nova. Amém? No amor de Deus. Se fala tanto em conquista, mas não se fala em amor. Conquista sem amor se torna o que foi dito aqui agora há pouquinho, avareza. Porque se você conquistar sem amor, se você conquistar sem amar a Cristo, se torna o que foi dito na administração de oferta, se torna avareza. Porque conquista para si mesmo, não, agora eu vou ser o melhor, vou chegar lá na igreja com a minha Pajero zero e vou dizer para o pastor aí, tá vendo? O pastor fala, tudo bem. O que a parábola disse? Nécio. Para quê? Era mais bonito ele chegasse e falar assim: olha, em vez de gastar 200 mil reais na Pajero, eu vim para comprar um terreno para a igreja. Deus vai levantar pessoas com esse coração, com esse amor. Porque, amados, como que Deus vai levantar pessoas que não amam a obra dele? E se ele levantar, essas pessoas vão se perder em avareza, vão se corromper. Mas pessoas que amam, investem. Sabe por que você está aqui? Porque você ama Jesus. Amém? Você está investindo na tua vida espiritual. Tem pessoas que não entendem. Vem de manhã, não quer vir à noite. Se eu pudesse, eu vinha a todos os cultos. Para quê? Para aprender, para comer de Deus. Não importa quem esteja ministrando. Importa é ouvir. Importa é entender aquilo que Deus tem. Amém? Então o amor de Cristo, ele é constante para com a minha vida. Mas ele continua no versículo 9 dizendo assim: permanecei no meu amor. Está dizendo, seja perseverante. Permanece em mim. Permanece no meu amor. Amém? Ele diz assim, ireis, mas não. Mas a que hora que eu peco, a hora que eu iro? A hora que você fala. Sabia disso? Você pode até irar. Jesus ficou bravo que tinha entulhado a casa de Deus com banquinha, vendendo um monte de coisa. O lugar de oração estava cheio de camelô. Jesus ficou bravo e foi lá e pulsou todos aqueles camelô, arrancou as bancas, derrubou, falou: a casa do meu pai tem que ser conhecida como casa de oração. Estou entendendo isso? Mas ele foi sábio. Ele teve um momento que ele ficou, desgostoso com aquele povo.
Moisés ficou desgostoso com o povo. Aí Deus falou para ele, pô, você orou antes, por que você não deixou matar o povo a hora que eu queria? Mas a Bíblia diz que não houve nenhum homem nascido da mulher tão manso como Moisés. Irai-vos e não pequeis. Pode vir a ira, mas não abre a tua boca, porque a palavra tem um peso no reino do Espírito tremendo. Então não abra a tua boca. Ah, pastor, não é fácil. Conta até 10, sai correndo para a rua. Nós vamos falar besteira. Sabe por quê? Para que não caia sobre a tua vida. Porque quem vai tratar é Deus, quem vai mudar é Deus. E quanto menos você fala, mais Deus trabalha. Agora, quanto mais bocão você abre, oh Deus, menos Deus trabalha. Porque você interfere na vontade de Deus. Você não foi chamado para interferir na vontade de Deus. Você não foi chamado, não quer vir para a igreja, não tem problema, não precisa vir para a igreja. A tua oração faz a diferença. Não fica discutindo, não fica brigando. Porque Deus vai mudar a história. Permanecei no meu amor, seja perseverante no amor de Deus. Fala para o Senhor assim, Senhor Jesus, me ensine a amar. Em primeiro lugar, a tua obra, a tua vontade em minha vida. Em segundo lugar, o meu próximo. Mas não é aquele que você tem amizade, que você convida para ir na casa, não. É aquele que fala mal de você que você tem que amar. Amém? É aquele que bate a língua no dente e diz, eu não gosto de você. Esse que você tem que amar. Fala, mas eu te amo. Você tem que entender isso. Você não foi chamado para afrontar as pessoas. Você foi chamado para orar por elas. Você foi chamado para interceder. Você imagina Jesus. Pedro tinha negado ele 3 vezes. Você imagina Jesus chegando para Pedro e falando, Pedro, na frente de todo mundo, você me negou 3 vezes, sai daqui. Jesus não falou isso. Jesus chamou ele à parte e falou assim, vou tratar com você, vem aqui. Hoje Deus quer tratar com o seu caráter. Porque não adianta Deus abençoar se Ele não tratar. Ele vai tratar com você, Ele vai te ensinar. Enquanto Ele não tratou com Pedro, Ele não encheu do Espírito Santo. Primeiro Ele tratou com Pedro, Ele tratou com os seus discípulos, Ele tratou com Tomé, Ele tratou com todos aqueles que estavam ali. Ele foi tratando com cada um para levantar em poder, para levantar em unção, para mostrar que Ele é Deus. Você crê nisso nessa noite? E Ele diz no versículo 10 uma coisa interessante. Acho que vai dar para pregar uns 3 hoje. Se guardardes os meus mandamentos. Qual foi o mandamento que eu acabei de anunciar para você? Amar a Deus sobre todas e o teu próximo como a ti? A graça é isso. Toda a lei se cumpre nesses dois. Jesus falou que toda a lei se cumpre nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo. Entender aquilo que Deus tem. Entender aquilo que Deus quer fazer. Entender aquilo que Deus chamou para fazer, para conquistar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz assim, guardar os meus mandamentos. Mas ele só deu 2. Por que ele só deu 2? Porque era fácil guardar? É complicado. Mas você tem que amar o teu irmão. Orar por ele, entendê-lo, levantar. Então olha aqui, ele está falando assim, essa aqui é uma ordem que ele está dando. Ele não está dizendo para você, olha, se você fizer tudo bem. Não, ele está falando, você tem que fazer. Guardar os meus mandamentos, tem que fazer. Isso é uma ordem que ele está dando. Guarde os meus mandamentos. Aquele que permanece em mim, ele faz o que? Ele guarda a minha palavra. Ele vive a minha palavra. Quem pode roubar a palavra liberada na tua vida? Ninguém, amado, ninguém pode tirar a palavra liberada na sua vida, a não ser que você jogue fora e diga, não creio. Só você pode jogar fora. Mas aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito, aquilo que é falado, liberado neste lugar, é para que você viva. E Deus tem muita coisa para você nessa noite. Amém? Deus quer mudar a tua vida, quer mudar os seus projetos, quer mudar os seus sonhos, quer transformar você em poder, em graça, em conhecimento. Deus quer levantar você em vitória nessa noite. Mas eu devo guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Amém? Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Ele diz assim, permanecei, olha o que ele diz de novo, permanecei no meu amor.
Ele repete de novo, olha, guarde os meus mandamentos, mas não se esqueça, permaneça no meu amor. Não, eu estou guardando o mandamento de Jesus, mas eu não amo aquele ali não, está difícil. Ele fala, não se esqueça, quando guardares os meus mandamentos, quando entender a minha palavra, quando aprender a minha palavra, quando aprenderem todas as coisas, ele está dizendo assim, permanecei de novo. Ele lembra, ó, permaneça, persistência, permanência, perseverança, permaneça no amor. Diga assim, eu quero permanecer no amor. Você sabe, de todas as coisas, a única coisa que vai permanecer no céu é o amor. Eu tenho que gerar isso em você, porque o Espírito está me incomodando. Gere uma geração de amor. Gere uma geração de amor. Não um amor que tentaram gerar aí, né? Numa década aí, um amor livre. Tudo. Não. O amor de Deus é um amor consciente, um amor racional, né? Não é um amor irracional, não é um amor para animais. É para mim, para você, pessoas inteligentes, pessoas idôneas, pessoas que sabem que o amor de Deus, que Deus ama, que Deus quer colocar de pé, que Deus limpa, que Deus transforma e que Deus vai mudar a tua história. Esse é o amor de Deus. Mas será que Deus gosta de mim? Eu fico, desculpa a expressão, irritado. Porque tem pessoas falando, será que Deus gosta de mim? Eu pergunto assim para a irmã que está na fila do casamento. Por que você está falando isso, irmã? Porque não me deu alguém ainda. Deus gosta. Deus gosta. Mostra na Bíblia onde Deus gosta. Isso é muito pequeno para o meu Deus. Deus não gosta de você. Deus nunca gostou de você. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama sobrenaturalmente. Por isso que você está aqui. Porque se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o amor de Deus, você não estaria aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. E muitas vezes nós temos abusado desse amor de Deus. Deus nos ama. Você está entendendo? Eu quero que Deus te abençoe nessa noite. Amém? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. O que ele está falando aqui no versículo 10? Ele diz assim, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É isso que Jesus está falando? Ele está falando assim, porque eu tenho praticado a palavra. Eu tenho guardado. Eu tenho obedecido. O Pai tem falado, vai, eu vou. O Pai tem falado, pregue, eu prego. O Pai tem falado, ministro, eu ministro. O Pai tem falado tantas coisas, eu tenho obedecido, eu tenho guardado a palavra sobre a minha vida. Então, se você permanecer no amor, guardar a palavra, praticar a palavra, se você praticar a palavra, orar a palavra, sabe o que a igreja precisa aprender? Orar a palavra. Porque senão Satanás vem como ele veio para Jesus na segunda tentação, vem com palavra. Ele conhece a Bíblia, amado. Ele conhece a Bíblia, ele se descreveu aí, sabe? Na década de 80, num cara que era maluco, ele cantou, ele profetizou, o diabo através da boca dele disse quem ele era. Ele falou assim, eu vi o óleo escorrendo na barba de Arão. Ele fala ainda isso, que ele viu mesmo. Ele não só viu a Bíblia sendo escrita, mas ele viu os homens cheios do Espírito Santo escrevendo, porque ele estava ao redor, vendo o que está acontecendo, e Deus está falando, estou escrevendo autoridade, estou escrevendo minha constituição para o meu povo, e o meu povo reinará sobre a terra, e o meu povo vencerá, e o meu povo vai conquistar. Aquele que entender, ele viu, ele não entendia o que estava sendo escrito, ele tentou esconder, ele tentou lutar. Você imagina, se ele lutou pelo corpo de Moisés para virar uma idolatria em Israel, você acha que ele lutou para parar a palavra? Vamos entender, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos entender aquilo que ele tem, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele veio, mas o Senhor o venceu. E nós precisamos entender isso e viver a promessa do Senhor, revestivos do Senhor. O inimigo se levanta para cair, nós temos que entender as promessas de Deus sobre a nossa vida, entender o que Deus tem. Eu estava lendo um livro um dia eu não lembro se era filho do Billy Graham,
Mas ele estava relatando, chama O Espírito Santo. É um livro antigo, eu devo ter em casa. E diz, o pastor estava orando na sala dele, de repente a janela da casa dele, pá, bateu. Ele olhou assim e falou, o que foi? De repente, de novo, a janela da casa dele, pá, bateu. Aí ele sentiu uma presença meio ruim assim. Opa! Quando ele chega na sala, o inimigo, não vou falar o nome dele aqui, porque o nome de Jesus que tem que ser exaltado aqui. O nome dele tem que ser pronunciado na sua boca. Disse assim, eu sou fulano de tal. O pastor olhou para ele e falou, pensei que era alguém tão importante que tinha entrado na minha casa, virou e falou, Senhor, envia os anjos, tira. E quando ele voltou para casa, estava tudo em paz. Muitas vezes o inimigo quer te afrontar como afrontou Jesus. Mas Jesus venceu através da palavra, do conhecimento. Jesus venceu. Mas Jesus tinha o quê? Revestimento. Jesus não brincava com o amor de Deus. Ele entendia o que era amor. Não adianta nada o crente também falar, eu vou vencer cheio de serebegueves, né? Cheio de brecha, né? Você tem que entrar no amor. Diga, entrar no amor. Você precisa disso. Amar as pessoas. Viver a promessa do Senhor. Deus te ama. Amém? E o seu amor, e no seu amor eu o quê? Permaneço. Ele está dizendo assim, no amor eu permaneço. Então devemos permanecer na onde? No amor. Nós temos que permanecer no amor de Deus a cada dia. Ele chama você a obedecer. Diga, obediência a Cristo. Você tem que obedecer a Jesus. Em todo o tempo obedecer a Jesus. Jesus manda, vai, eu vou. Jesus manda, fica, eu fico. Jesus manda, canta, eu canto. Sabe, em tudo que aconteceu comigo, em todos os levantes do inimigo esses dias, em tudo que aconteceu conosco, Deus vem vindo com honra. Só com honra. Honra. Honra e honra. Você crê nisso? Você está entendendo o que Deus tem? Vou encerrar no versículo 11, que não vai dar tempo. Tendo-vos dito essas coisas, para que a vossa tristeza esteja, a minha tristeza esteja em vós. O que está escrito na sua Bíblia? Gozo? Gozo é tristeza? Se eu permanecer no amor de Deus, se eu estiver no amor do Senhor, se eu estiver na graça, se eu estiver arraigado à videira verdadeira, como diz o versículo 1, se eu estiver permanecer na videira verdadeira, se eu der fruto, amém? Você viu quantos sis eu falei aqui? Você prestou atenção nisso? Porque a gente só presta atenção no gozo, mas não presta atenção no si, né? Então permaneça no Senhor, faça a vontade de Deus, mesmo contra a tua vontade, e a tua carne não vai querer fazer a vontade de Deus. Quantos enfiaram o nariz na porta e falaram hoje, está frio, vou para a igreja nada. Eu não sei quem vai pregar é Jesus, amado. Perderam. Enfiaram o nariz para fora, não, eu vou comer minha pipoca aqui, né? Perderam. Quantas pessoas estão perdendo hoje? Quantas pessoas estão perdendo hoje? Né? Mas eu já fui. Eu tenho que ir todo o tempo. E se Jesus voltasse agora? Quantos ficariam? É fantástico. Já pensou? Não ficaria? Eu convido os homens a não assistir o Fantástico hoje. Por favor. Vai passar a maior besteira da face da terra. Eu convido você. Depois a gente corta essa parte, né? Mas eu convido você a não assistir. Sabe por quê? Porque eles vão ensinar que um homem, quando casa com uma mulher mais nova que ele,
larga da sua mulher, casa com outra mais nova, ele vive mais. Está repreendido isso em nome de Jesus. Eles vão ensinar isso. Então não assista, você não precisa disso. Você não precisa aprender essas coisas. É besteira, é Satanás armando situações para quantos homens vão ficar pensando, é mesmo, vou largar da minha. Isso é mente do diabo. Colocando, e muitos crentes estão lá. Aí na segunda-feira está lá. É verdade. E depois não sabe por que a vida não vai para frente. Porque deixa de vir para ouvir a palavra e fica lá, recebendo, se alimentando de coisas. É o que eu disse outro dia, que digo de novo, né? O crente está numa fase terrível na igreja, né? 5:30 da tarde só pensa na malhação. 6 horas pensa que está entrando no paraíso, que só fala do capeta. Que paraíso que é esse que só fala do capeta? Fala de vir para a igreja, está chegando perto da hora do culto, faz caras e bocas para vir para a igreja e vai para o caminho das Índias. Não é? Vamos para a igreja hoje? Faz caras e bocas e depois vai para o caminho das Índias. Está indo para o caminho das Índias, amado. O caminho das Índias é o inferno. Depois fala, eu sou crente. E depois vem querendo dizer para mim, eis que te digo. Eu falo, e vai dizer para outro, para mim não. Né? Agora, irmão, Deus está te dando uma chave. Deus está te dando uma chave. Ô, irmão, Deus está dando. Irmão, me explica primeiro as outras que você já me deu, porque já são tantas, eu não sei nem que porta que vai abrir. Deus só entrega a chave, mas não explica para que porta que vai abrir. E a gente fica preso com essas coisas, né? Fica amarrando as nossas vidas nessas profecias, nessas profetadas da vida. E ficamos arraigados nisso. Aí começamos, parece horóscopo. Tem crente que não sai se não ligar para o profeta. Aí o profeta diz, pode ir, meu irmão, está livre. É sério, gente, isso não é brincadeira não. Isso está acontecendo no nosso meio evangélico. No nosso meio está acontecendo. Tem gente que liga de manhã, tem gente que liga 6 horas. Ora por mim. Aí ora. O que Deus falou? Vai ler a Bíblia. Vai se converter, vai aceitar Jesus. Mas Deus não fala, fala. Deus fala tremendamente, Deus está falando aqui que Ele te ama, que Ele te amou antes que você nascesse, que Ele te escolheu, e que Ele não quer que você entre numa depressão, dizendo que Deus não gosta. Deus preparou um grande casamento para você, Deus preparou o melhor da terra para você, mas Ele quer que você entenda que Ele é Deus. Que Ele não precisa dizer para você, eis que te digo. E se Ele quiser dizer para você, eu já vi tantas coisas. Sabe onde eu vejo um profeta? É aquele que não te conhece, te para no aeroporto e fala assim, irmão, Deus mandou falar para você isso. Falei, epa, quando é assim o coração gela, né? As pernas encolhem, eu falo, meu Deus, a barriga treme, porque aí é assim que Deus faz, sabe? Mas você não precisa correr atrás, essas palavras vêm, corre na tua casa, corre na tua vida. Sabe? Você precisa eu preciso ouvir uma voz do Senhor. Ouça que Ele te ama. O diabo quer quebrar isso. Sabe, havendo profecia, o amor se esfriaria. Paulo fala sobre isso. Não fala sobre isso? Sua Bíblia está escrito isso? Sabe o que tem esfriado o amor na igreja? As profecias. Aí as pessoas não querem obedecer o pastor, querem obedecer o profeta. E vai caminhando atrás do profeta. E o profeta vai indo para o inferno, então um monte de crente indo atrás dele. É verdade, amor. Irmãos. É verdade, porque o amor de Deus está se esfriando nas igrejas. Por quê? Por causa disso. Irmãos, nós temos que entender isso nessa noite, amém? Compreender que Deus nos ama incondicionalmente. Para que Jesus quer? Que o seu gozo seja qualquer gozo. Ele está dizendo que alegria, Ele quer que esse gozo, essa palavra gozo, significa alegria. Alegria em quem? Alegria em Cristo. Eu ando com Cristo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu ando cantando. Sabe, tem um louvor muito antigo que diz, né? Diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem,
essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Assim que devemos viver. Essa paz que eu estou sentindo não é porque tudo me vai bem. Você olha a circunstância, olha para a situação, para arrumar o carro, 6 mil reais. Só fazer isso, não sei o quê. É isso que tem. Tantas coisas acontecendo, você olha e fala, Deus, mas eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho alegria. Por quê? Porque Deus conservou a vida, Deus conservou minha família, Deus nos colocou de pé para a honra e glória e louvor. Nenhum osso dos meus filhos se machucaram. Amados, não tem, as crianças estavam todas sem cinto. Não existe lógica, existe poder. Existe milagre. Existe Deus, o amor de Deus. Deus entrou lá dentro e fez assim, é meu. Deus entrou dentro daquele carro e fez assim, é meu. Nenhum osso se quebrará. Nada. Porque eu os amo. É assim que Deus tem guardado a tua casa. É assim que você tem que olhar para os teus filhos. É assim que você tem que olhar para os teus negócios. Deus vai guardar, aleluia. É assim que você tem que declarar o poder do Senhor. Amém? Aleluia. Mas pastor, machucou aqui. Machucou, eu tinha que ir lá no hospital falar do amor para aquela pessoa. Eu tinha que chegar lá e falar, Jesus te ama. Eu tinha que chegar lá. E para você ter uma ideia, eu não contei de manhã, vou contar agora para você. Deus preparou médico na estrada. Deus preparou enfermeiro na estrada. E foram parando carros particulares, enfermeiros, médicos. Evangélicos para orar. Que chegou de gente. Eu sou evangélico. Oh, aleluia. E também tinha os perturbados, né? Mas Deus prepara todas as coisas no amor. Amor. Cheguei, o enfermeiro que me carregava na cadeira de roda, evangélico, foi me questionar da Santa Ceia, que queria aprender com fome e sede. Eita Deus, eu lá tirando o chapa e ele falando da Santa Ceia. Eu falei, epa. A enfermeira que estava atendendo, evangélica. A outra evangélica. A outra evangélica. Eu falei, Deus, eu morri, estou no céu, só tem crente. Tudo de branco. Eu falei, uau, estou no paraíso. Só fala-se de Deus aqui. Você tem que entender que Deus prepara todas as coisas. Até isso Deus cuida. Isso é amor. Oh, Shanai call the Lord. Oh, Riamachou. Há uma presença de amor de Deus. E você vai sair deste lugar fortalecido com esse amor. Essa igreja será conhecida como a igreja do amor. Será conhecida entre a nação, porque as pessoas terão verdadeiramente uma comunhão com o amor de Cristo. Uma comunhão com Cristo tão grande. Será conhecida nessa nação como a igreja do amor. Onde as pessoas entrarão para essa porta e sentirão o amor de Deus aqui dentro. Onde as pessoas não precisarão ninguém abrir a boca. Elas já vão começar a ser quebrantadas pelo amor de Deus. Eu como profeta agora libero essa palavra profética sobre essa igreja. Libero essa palavra profética sobre os pastores. Que cada um, quando abrir a boca, haverá um quebrantamento. Haverá um mover. Haverá uma unção. Haverá poder. E Deus vai honrar cada um, diz o Senhor. Se prepare, porque essa área é muito grande, diz o Senhor. Haverá em todo o tempo trabalho para todos, diz o Senhor. O Senhor diz, estou preparando, estou forjando para que cresça, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Oh, glória! O versículo 11 diz assim: e o vosso gozo seja pouco. Hã? Completo. Quer dizer que Deus não tem alegria com o meu choro? Não. Deus não tem alegria com as minhas dificuldades? Não. Jesus quer te ajudar, mas você tem que deixar Ele te ajudar.
Você conhece Jesus? Tem intimidade com Ele? Tem relacionamento com Ele? Porque conhecer, só que não, você tem que ter relacionamento. Você conversa com Ele? Amém? Você conversa com Jesus? Com quantas pessoas você conversou hoje? Quantas pessoas você conversou hoje? Com quantas pessoas você falou hoje? Vou te ensinar o que eu faço todos os dias. Pai, senta aqui. Shanae marama shuri kandalabas. Quero falar contigo. Para a honra e glória do Senhor. Quantas vezes eu sinto o Pai tocar na minha cabeça? Você está sentindo a presença dEle? Simplesmente isso que Ele quer fazer. Ah, Deus. Oh, we can't lie for sure, Lord. Ah, senta com Ele um minutinho. Ele só quer um minutinho com você. Só um minuto. Só um tempinho, só um tempo. One time, só um minuto com você. Jordan like against the first in my whole life. Só um tempo. Você não precisa de muita coisa para entrar. É só sentar com Ele. Pai, senta aqui. Oh, eu quero reclinar minha cabeça no teu colo. É a única coisa que você vai ouvir. Eu te amo, eu quero te mudar, transformar. É isso que Ele quer. Ele já conhece os teus pecados. Ele conhece os teus defeitos. Ele conhece. Isso é notório para Ele. Não está oculto diante dEle. Ele sabe. Mas o que Ele quer é mudar a sua vida. Mas Ele não vai mudar a sua vida enquanto você não sentar com Ele. Que presença de Deus gostosa neste lugar. Ele te ama, o seu gozo será completo. É isso que Deus vai trazer sobre essa igreja. É isso que essa nação verá, o amor de Deus e o gozo dessa igreja sendo completo. Quantos creem nisso? Fiquem em pé.